ainda existe uma diferença muito grande nessa questão salarial entre homens e mulheres. A gente percebe que aumentou, por exemplo, o número de mulheres nas universidades, a maioria de mulheres prestando concursos públicos. A gente está galgando por espaços maiores, mas ainda as questões de chefia, diretoria e algumas lideranças, elas são ocupadas por homens que recebem mais que essas mulheres, sim. E assim, quando a gente fala sobre a questão da lei, né, foi o que eu disse aí, a lei trabalhista, ela sofreu alterações para favorecer algumas mulheres, mas ainda existe um certo preconceito. Tem lugares que falam, eu não vou contratar mulher porque ela vai pegar uma licença maternidade, ou essa mulher não vai ter autonomia para liderar diante de um monte de homens. Então, assim, eu vejo que a questão de políticas públicas que conscientizam, que fazem essa questão da prevenção também e que fazem essa desconstrução, principalmente para a sociedade de um modo geral, é o que vai fazer com que a gente consiga mudar esse pensamento, porque a gente já está tendo aí uma equiparação referente à questão das leis. Então, existem algumas leis que reparam esses direitos, que eu sou a favor, tá? Como, por exemplo, a gente fala, criaram cotas, as cotas políticas não são para as mulheres, é uma cota de gênero. Se tivesse 70% de mulheres, teríamos 30% de homens. Mas, como sempre a procura é maior por homens, em regra eles falam que é uma cota para mulher. Mas é importante ter isso, porque a gente precisa estimular que essas mulheres estejam lá. Mas a gente precisa estimular de uma forma consciente. As mulheres estando em lugares, que é a questão da representatividade, como eu já falei aqui, mas vou reiterar porque eu acho que é o que responde essa pergunta, quando você vê mulheres em cargos específicos, em cargos diferentes, você almeja estar naqueles lugares também. Então, quando você vê alguém lá, você vê que também você é capaz de estar naquele lugar. Consequentemente, as mulheres buscam mais aquele tipo de formação, buscam mais estar naqueles lugares. A gente tem um número de mulheres muito grande trabalhando em bastidores políticos, por exemplo. As mulheres sempre são assessoras, servem para ser assessoras ou servem para ser secretárias, mas a gente nunca vê o contrário disso. Então, isso é uma questão da nossa cabeça, referente à visão do que já foi construído. Então, mais do que só a questão da alteração das leis em si, a gente precisa ter mulheres em cargos para gerar essa representatividade, e estando na política, eu vejo que é um dos melhores, uma das melhores situações, porque muitas mulheres em bancadas políticas estimulam muito mais essa questão da representatividade e também a questão de conscientização para que a gente consiga mudar a cabeça dessa sociedade, que eles vejam com mais tranquilidade mulheres sendo assessoradas por homens, por exemplo, que é uma coisa absolutamente normal, né? De acordo com a competência, momento de cada um, vontade de cada um. Acho que cada um tem que ter a sua capacitação, independente do sexo, da raça, da cor, exatamente. Juliana, do partido político, que eu acho mais importante. Você pode ser do partido A, B ou C. Eu preciso de você pela sua capacidade técnica de trazer solução para aqueles problemas que eu tenho, para suprir a necessidade das pessoas. O pessoal mistura muitas coisas. O partido político é importante, a política é importante, você tem que se posicionar em relação a isso, porém, a gente tem que sempre estar ao lado das pessoas que têm mais capacidade. O que eu vejo na administração pública é justamente isso. As pessoas começam um trabalho que está indo muito bem. Troca-se prefeito, para-se tudo, começa-se o projeto tudo novamente, entendeu? Então tem um desgaste muito grande, tem um desgaste financeiro. As pessoas não deveriam fazer isso. A pessoa é capacitada, tem condições, independente se for homem, mulher, se for branco, se for negro, se for do partido A ou B. O importante é que tenha um projeto no qual vai realmente trazer a qualidade, as condições para aquela comunidade, para aquele bairro, isso tudo.